Galera, o primeiro episódio da segunda temporada de Loki escondeu algumas referências e informações que pouca gente tá pescando do jeito certo. Podem ter dado pra gente um grande indicador do fera dos X-Men ter feito uma coisa importante na série. O Kang pode estar roubando os X-Men. Eu vou trazer pra vocês de referência todo o background dos quadrinhos e vamos conversar também sobre como a série do Loki vai fazer essa conexão com Deadpool 3, Wolverine do Hugh Jackman e os outros X-Men da Fox. Vem comigo que esse vídeo tá porrada, vamos lá. Inestrantes, Peter aqui! Galera, vocês sabem que Loki é uma série que, hoje, atualmente, é o core do UCM. Se você parar pra pensar, o que tá preparando a próxima fase do UCM é Loki. Tá tudo circulando Loki. As outras séries, até agora eu não vi nenhum peso no que vai acontecer pra frente. Loki sim, Loki tem peso. E Loki tem muita referência dos quadrinhos. Então, ter esse background dos quadrinhos ajuda muita gente a ir montando esse quebra-cabeça. Então vamos falar exatamente disso, do que interessa. Nos 18 minutos e 40 segundos do primeiro episódio dessa segunda temporada, o Ouroboros ele leva o Loki, o Mobius e o B15 pra porta que guarda a sala que dá acesso ao tear temporal. E no chão tá escrito o seguinte: os níveis de radiação temporal escalam exponencialmente além desse limite. As probabilidades de espaguetificação aumentam em 7.000%. Proceda com cautela. Pra quem não sabe, vamos lá. Espaguetização, acho que o próprio nome já diz, né? Espaguete. Aquele efeito de quando o espaço-tempo é distorcido, né? Vai esticando a gente. Geralmente você vê em filme de buraco negro e tal, coisa desse tipo. O cara tá sendo sugado e ele vai afinando, entende? Vai fazendo meio que um cone, vira um fio de espaguete. O editor deve estar me ajudando. Mas olha que interessante como a série do Loki é rica em detalhes. É uma série que desenvolve alguns conceitos que não estão em nenhum diálogo, mas estão ali no subtexto da cena explicando exatamente pra você. Nesse caso, a mensagem de alerta tá dizendo que o próprio tempo emite uma radiação específica, a radiação temporal. Isso é um conceito completamente novo. Obviamente, ficção científica total, lógico, né? Mas é um conceito que os caras estabeleceram bem mesmo sem falar nada. Inclusive no lado esquerdo da porta, a gente consegue ver um cartaz explicando como que a radiação temporal funciona. Eu não sei vocês, mas eu adoro esses cartazes explicativos da TVA, porque eles mostram como vários elementos científicos e mecânicos que estão ali no interior da TVA foram pensados nos mínimos detalhes. Ajuda demais o background, né? Muito diferente da maioria dos filmes de super-heróis hoje em dia, que não pensam em nada quando vão criar tecnologias interiores. Os caras só fazem tudo spawnar do nada com nanotecnologia. O negócio só brota, é o mesmo CGI de sempre, é tudo igual, entende? Loki não. Você vê que é uma coisa completamente original, com design, a ciência da parada toda pensada. Tem um background pensado por trás, tem. Por isso que dá pra gente concluir que aquela porta é importante. Ela é de um material específico que consegue barrar essa tal radiação temporal. Ou seja, essa porta seria um counter para essa radiação, não passa dali, entende? Editora, eu não tava nem ouvindo essa música. Eu nem sei que música é essa. Cara. E a parte curiosa disso é que essa porta abre exatamente como a porta metálica do cérebro abre nos filmes clássicos dos X-Men. Aquilo ali é basicamente a porta do cérebro. Pode não ser a mesma porta do cérebro, beleza, claro, né? Mas o design é o design da porta do cérebro. A bola indo para um lado, o Czinho indo para o outro. Tem até um X no meio da porta, né? Um X. É um design muito parecido com o design da porta do cérebro. Então, claramente, foi uma coisa pensada para fazer referência. Peter, é coincidência? Não foi coincidência. No mínimo, foi pensada para fazer referência. E a gente pode tirar duas conclusões disso. Dá pra gente pensar em duas possibilidades, fácil. A primeira é que só fizeram essa referência por fazer, né? Só como um easter eggzinho mesmo pra agradar a galera. Ou tem mais coisa por trás disso. Como assim, Pedro? O que mais teria por trás? Bom, primeiro vocês têm que se perguntar quem foi que fez o cérebro nos X-Men da Fox. A parte científica da coisa foi feita pelo fera, que é o Hank McCoy. E pra quem acha que ele é só um gêniozinho, mais ou menos, é mais um cara inteligentinho, tá muito enganado. O fera dos quadrinhos é um dos maiores gênios de toda a Marvel. Tá lá no topo, fácil, top 5. E olha que eu botei fácil, tá? Ele e o Forge criaram basicamente tudo de tecnologia que os X-Men têm. E são tecnologias absurdas. Eu sei que vocês conhecem mais o X-Jato, né? A Mansão Xavier, aquele sistema de defesa lá que é fantástico, sala de perigo, essas coisas, né? Aquela sala de treinamento lá que aparece aqueles sentinelas falsos, enfim. Tudo isso são criações do Hank McCoy. Mas ele fez muito mais que isso. Inclusive, ele tem a própria máquina do tempo dele. Mas, né? Eu vou ali no quintal criar uma maquinazinha do tempo. Ele criou a máquina do tempo num final de semana qualquer no laboratório dele.
O Hank, ele é responsável por um dos arcos mais famosos dos X-Men nos quadrinhos, que é a fase do Novíssimos X-Men. O Hank, ele usa a máquina do tempo que ele criou para trazer do passado os 5 X-Men originais. Fantástico isso, né? Aliás, se quiserem, eu trago pra vocês essa saga aqui. O que ele faz? Ele traz pro presente, ele mesmo, do passado, a Jeanzinha, né? A Jean Grey pequenininha, o Scott, o Homem de Gelo e o Anjo. Todos os X-Men originais, quando eram garotos. E ele faz isso por quê? Porque nessa fase dos quadrinhos, o Ciclope tinha virado um revolucionário. Até o Magneto e Emma Frost estavam seguindo ele. A galera que sempre foi mais associada aos vilões, sabe? O Scott nessa fase tava casca grossa de verdade, sem papinho. Revolucionáriozão mesmo, o cara tava assim. Enquanto o Fera tava mais pro lado do Wolverine. Por incrível que pareça, o Wolverine virou mais mole daquela turma. A evolução de personagens do Wolverine e do Ciclope foram pra caminhos opostos, né? Tipo, tava aqui, eles se cruzaram, né? Foi cada um pro o canto que o outro tava. O Wolverine era quem tava comandando o Instituto Jean Grey, que era a nova escola Xavier. Jean Grey tava morta, né? Desde que aconteceu dela ser possuída pela Fênix Negra. Ela morreu naquela fase, naquela saga. O Xavier também estava morto e o Wolverine foi quem assumiu esse legado todo de dirigir, de ser o novo Xavier da escola lá e cuidar dessa nova geração. Quem diria, né? Logan como diretor de escola. Mas o ponto aqui que eu tô trazendo pra vocês é que o Fera quis trazer a Jean jovem, o Ciclope jovem, todos eles da época que eles eram idealistas, pra tentar fazer os dois lados se acertarem. O lado do Scott e o lado do Logan, né, que estavam brigadaços nessa época. O Fera queria que o Scott visse quem ele era no passado, que ele visse a Jean, né, visse a vida antiga dele e relembrasse quem ele era. Enfim, o que eu quero dizer é que essa fase deu muito certo em vendas, né? E acabou que os novíssimos X-Men, os X-Men novinhos, ficaram no presente por vários anos, né, porque geraram tioqueiro, né? E tudo isso por causa do Hank, que mexe com viagem no tempo. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que se vocês pegarem o Hank e transportar pro contexto atual do CM, é bem plausível que ele também tenha criado tecnologias que resistam ao efeito da radiação temporal. Algum Hank do multiverso pode muito bem ter criado máquinas do tempo, ter criado uma sala do tempo na mansão Xavier. É possível que tenha essa sala de máquina do tempo aí, igual ele fez nos quadrinhos. Galera, a gente tá falando de multiverso, né? E pode ter essa porta aí que protege quem tá de fora da radiação temporal. Peraí, Pê, você tá me dizendo que o Kang, ou aquele que permanece, roubou a tecnologia do Hank? Sim, exatamente, é isso que eu tô dizendo. Uma coisa que a galera não entende sobre o conceito do Kang é que ele é literalmente isso aí. Ele é um ladrão temporal. Doideira. O Kang é um ladrão. Mas, Peter, o Kang não é super inteligente? Sim, o Kang é inteligente. Só que as histórias dele deixam claro que ele é inteligente não porque ele é um gênio, e sim porque ele é do futuro. Ele é do século 31. Sabe, tudo de mais avançado do século 21 é literalmente brinquedo de criança no século 31. Pega você hoje com o QI que você tem mesmo, né? Que você tirando até nota vermelha no colégio. Bota você na época das cavernas. Não, eu não tava lá não. Mas, porra, tu vai ser mais inteligente que os primatas, não vai? Acho eu, né? E as histórias do Kang abordam isso. É tipo hoje em dia, sabe? Os grandes gênios da história, Galileu, Da Vinci, Einstein, sei lá. Eles eram mega crânios na época deles. Eles estavam muito à frente do seu tempo, do tempo de cada um. Mas eles não sabiam, nem tinham as respostas para as coisas que qualquer pirralho hoje em dia com acesso à internet tem. Você pega teu celular aí, você acha a resposta para qualquer coisa, cara. Tipo, para várias coisas que os gênios lá antigamente não tinham. Não tinha acesso, porque a ciência e as descobertas da humanidade já evoluíram muito, passaram aquela fase, né? Uma pessoa bem informada hoje pode saber muito mais que os gênios do passado simplesmente por isso. Fora que as tecnologias facilitam muito a vida, né? Por exemplo, você não precisa ser um super gênio matemático se você tem uma calculadora de galáxias que faz qualquer cálculo pra você. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então o Kang nem sequer precisa ser gênio. O futuro dele é muito mais tecnológico, muito mais informado. Ele sabe tudo que vai acontecer de tecnologia, entende? Ele sabe as besteiras que a gente tá pensando hoje que seria isso, seria aquilo. Ah, porque buraco negro é não sei o que, não sei o que lá. Ele fala, meu amigo, para com isso, né? Tipo, eu me lembro até uma vez que eu vi um filme do Star Trek, alguns de vocês vai ver, que eles voltam no passado, né, pra terra do passado lá. Aí tem um cara numa cama do hospital com câncer terminal, acho que era isso, não lembro. Aí o Dr. McCoy, ele vai lá e dá um comprimido pro cara, o cara, tô curado. É mais ou menos isso, os caras estão muito avançados, tipo, um câncer o cara cura com um comprimido. Mas enfim, né, inclusive eu não sei como é que vão fazer no SEM pra adaptar isso. Mas nos quadrinhos, o Kang nunca criou a máquina do tempo do zero. Ele pegou as anotações do Victor Von Doom, que é o Doutor Destino, que tem uma das máquinas do tempo mais famosas de toda a Marvel lá no castelo dele na Latvéria. E aí, a partir daquelas anotações, ele recriou a máquina do tempo. Ele chegou a achar restos da máquina do tempo do Doom e tudo mais. Ele não é um gênio de criar coisas, ele é um gênio de Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ou seja, até o maior trunfo do Kang, que é a máquina do tempo, que é a viagem do tempo, ele tirou de outra pessoa, ele não criou do zero. E é super comum o Kang mostrar que tem tecnologia de todo mundo no passado. Mostrar que tem tecnologia Stark, que tem tecnologia do Doom.
tem tecnologia do Hank Pym, tem tecnologia do século 60, sei lá, ele tem tecnologia de tudo. E tudo isso por quê? Porque ele tá sempre vagando por linhas do tempo, por momentos do tempo, passado, futuro, universos alternativos. Ele tá sempre catando mais tecnologia. Ele é ladrão de tecnologia, de linhas temporais, entende? Ele tá sempre incrementando essas tecnologias nas coisas dele. Então sim, é perfeitamente possível que essa porta que protege da radiação temporal seja uma ideia roubada do Hank McCoy. Totalmente possível. E bora lembrar que já vazaram fotos dos bastidores Deadpool 3 com Deadpool e Wolverine lá no limbo, lá no fim dos tempos. Ou seja, a mitologia da TVA vai ser responsável por fazer a conexão entre o CM, Deadpool, Wolverine e toda a galera da Fox. A TVA da série do Loki é que vai conectar tudo isso. É exatamente a TVA. Vocês entendem a importância dessa série do Loki pro CM? Loki tá cozinhando essa ligação aí, eu falo pra vocês. Podem esperar que tem mais coisa escondida aí. Podem esperar uma ligação com os mutantes no final dessa temporada. Ou no mínimo uma ligação com Deadpool e Wolverine. No mínimo, ok? Porque é isso que tá acontecendo. Eles estão deixando claro. Tá na nossa cara. Mas fala pra mim, você acha que aquela porta foi só um easter egg ou tem dedo peludo do McCoy ali? O Kang do Sam tá roubando a tecnologia do multiverso igual nos quadrinhos ou não? Fala pra mim o que você acha aí nos comentários, comentem. Mas não sai daqui se é a sua inscrição, é importante demais. Você inscrito no canal, você entrando, ficando, ativando o sininho, engajando. Galera, dá essa moral pro canal. Manda um comentário, manda um oi. Fala, Peter, você é primata das cavernas. Não, isso não. Mas manda um oi pra mim nos comentários, tá bom também. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Me empolguei.